Sabe o que eu acho mais legal? É quando a ciência se equilibra com a religião, com a fé. E eu amo isso porque muitas vezes a mídia coloca algo na nossa mente que não existe, como se a fé fosse o oposto de ciência, ou como se a fé fosse o oposto da razão. Não é nada disso. Uma coisa que eu tenho estudado e tem falado muito comigo é sobre como o cérebro age. O cérebro é separado em hemisférios e horizontal e vertical. E eu quero falar um pouquinho sobre os hemisférios, mas eu vou usar um jeito mais simples, o lado esquerdo e o lado direito. Provavelmente você já tem ouvido falar disso, mas o lado esquerdo do nosso cérebro é a parte lógica. É a parte que gosta de organizar tudo certinho por letras, algo bem específico, sabe? E já o lado direito do nosso cérebro é a parte mais sentimental, digamos assim. É a parte mais sensível, que consegue enxergar além das letras. É como se o esquerdo fosse a letra da lei e o direito fosse a moral da lei. E você deve estar se perguntando, Tati, aonde que você quer chegar com isso? Então, em Salmos 27:10 diz: ainda que meu pai ou a minha mãe me abandonem, me desamparem, o Senhor me recolherá, o Senhor cuidará de mim. Sabe o que é mais lindo? Que às vezes a gente tem os nossos pais presentes, só que a gente se sente abandonado. Essa parte não é linda não, calma aí que eu vou chegar lá. Só que o Senhor nos acolhe naquilo que às vezes o nosso pai ou nossa mãe não consegue compreender, ou alguém que está próximo mesmo da gente. O Senhor ele consegue compreender essas divisões do nosso cérebro e ele consegue ir até mais a fundo do que é explicado. Sabe, se sentir assim não é errado, só que a gente não pode permitir parar por momentos assim, a gente não pode permitir parar a nossa vida, parar de viver. Descansar é necessário, mas a gente não pode permitir que situações que nosso cérebro muitas vezes cria nos desampare a ponto de acreditar que nem Deus está cuidando da gente. Isso não é verdade. E por que eu falei do cérebro aqui, o lado direito e o lado esquerdo, hemisfério direito? Porque, às vezes, o lado esquerdo quer falar mais alto e é a parte da razão, a parte de querer ter o controle nas mãos. E o lado direito já é o contrário disso, é a parte da emoção, só que quando a gente não sabe controlar também, vai para um abismo, para um extremo que é o caos. E eu tenho lido um livro que fala sobre isso, que nos ensina a andar na calmaria, entre um extremo e outro, mas no meio. A gente não pode nunca tentar ir completamente pela razão e nem completamente pela emoção. Por exemplo, quando a gente se fecha a entender algo grave que aconteceu na nossa vida, às vezes um trauma, por exemplo, a gente está entrando apenas na área da razão, porque aquilo dói, eu não vou pensar naquilo. Só que feridas não curadas não cicatrizam sozinhas. A gente precisa trazer para um lado de compreensão e equilibrar entre a razão e a emoção. Aconteceu sim, não tem como voltar atrás, mas se eu viver apenas fingindo que não aconteceu, eu nunca vou ser curada. E o mais lindo de tudo é que quando a gente tem Deus, Deus trabalha isso com a gente. Deus nos ensina, Deus nos ajuda, porque Ele nos compreende. Quando a gente não se compreende, quando ninguém ao nosso redor nos compreende, Deus ainda continua nos compreendendo, continua nos amando, nos entendendo mais profundo, que nem a gente sabe por que a gente é daquele jeito, mas Ele entende. E Ele está disposto a nos amparar, a nos consolar, a estar presente. E se você tem passado por algo que às vezes te traumatizou, ou você não quer pensar, ou às vezes você pensa demais, tenta entender um pouquinho mais sobre o equilíbrio e busque a Deus para que Ele te cure, para que Ele te mostre o caminho da cura. Ele é o caminho, Ele está disposto, Ele está disponível o tempo todo, Ele não se cansa de nos ajudar. E se eu puder também te ajudar de alguma forma, pode contar comigo que com certeza eu quero te ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que você entenda que você é muito amado, muito cuidado e muito amparado por um Deus que nunca vai te abandonar. Beijos!